A ideia é que um senso de comunidade conflituoso é aquele que não exclui de dentro da própria comunidade o elemento negativo, né, mas pensa o elemento negativo como uma possibilidade de redefinição dos próprios limites da comunidade, né. E essa é a importância de pensar a necessidade do conflito, a necessidade da negatividade, a necessidade da diferença. O ponto, por outro lado, é que nós temos uma sociedade que se desenvolve materialmente buscando a sedimentação de formas de gestão se organizem com essa hierarquia que marque os lugares e os limites até onde cada pessoa pode ir. Talvez a força do capitalismo é porque ele faz isso, mas ele nega que faça. Olá, ouvintes! Estamos de volta. Nós somos a Companhia de Teatro Acidental e este é o quinto episódio do nosso podcast Modos de Ser Muitos, onde a gente entrevista gente que está pensando e praticando diferentes jeitos de existir coletivamente. A conversa é com uma pessoa só, mas alguém que tem muito a compartilhar sobre a potência de se juntar para além das pessoas sós. Um filósofo cujos diversos interesses de pesquisa têm na coletividade um ponto comum, como vamos ouvir já já. O Douglas Rodrigues Barros é psicanalista e filósofo, doutor em ética e filosofia política, mestre em estética e filosofia da arte e graduado em filosofia. Escreveu, entre outros livros, O que é Identitarismo, Boitempo, 2024, Hegel e o Sentido do Político, Lavra Palavra, 2022, e Lugar de Negro, Lugar de Branco, Esboço para uma Crítica à Metafísica Racial, Redra, 2019. Militante do movimento negro, foi coordenador político da Uniafro. Olá, Douglas. Obrigado por ter aceito o convite, por ter topado fazer a nossa entrevista, conversar um pouco com a gente. Bom, eu já te apresentei um pouquinho na introdução, mas pensei na gente começar falando um pouco sobre, antes de entrar no seu trabalho em si, nas suas pesquisas, nos seus livros, você falar um pouquinho sobre a sua formação, sobre você, seu trabalho, como você trabalha, como você se formou e como essa questão que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai conversar, que é a do coletivo, de alguma forma esteve ou está na sua atividade, no seu trabalho, no seu fazer e na sua formação. Bom, primeiro dizer que é um prazer enorme, uma honra participar aqui com vocês, poder fazer essa conversa, né, esse diálogo. Eh, Para mim é sempre muito importante estar próximo de grupos artísticos, de grupos, né, companhias de teatro, porque isso, de certo modo, me ajuda também a pensar. Eh, Bom, minha formação é uma formação que se inicia por volta ali de 2002, 2001, que é quando eu entro pro movimento negro, né. Eu sou militante do movimento negro, fui, coordenador político pela Uniafro Brasil durante 12 anos, e desde sempre o que eu aprendi graças a alguma forma de coletividade, né. Antes de entrar no movimento negro, eu passei uma temporada grande, né, e mesmo depois de estar no movimento negro, eu passei uma temporada grande no movimento punk, né, e talvez ali tenha se dado o grande início do meu processo de formação, porque no movimento punk foi onde eu me interessei por textos políticos, né, e pela troca com os góticos, eu me interessei por poesia, né. Então, nesse início é interessante, né, porque todo o processo da minha formação é atravessada por alguma forma de coletividade, né. Quando eu chego no movimento negro, eu chego, eh, vi alguns amigos que eram do movimento punk, então eles falam: "Ó, vamos lá pro cursinho, acho que você vai gostar", né. E é interessante, né, porque também foram sempre formas de coletividade muito, eh
às bordas de uma certa institucionalização coletiva, né. Então dentro das institucionalizações coletivas, havia formas coletivas não institucionais, e essas formas não institucionais, pelo menos naquele momento, era o lugar onde eu gostaria muito de, quer dizer, era o lugar que eu gostava de estar. Então os movimentos sociais foram essa primeira porta, né. Do movimento negro então para a universidade foi um pulo, né. Primeiro assim, o movimento negro foi o que me ensinou o que era universidade pública, né. Eu sou oriundo das classes populares, né, sou filho de mãe operária e doméstica e padrasto operário. E assim, bom, eu fui aprender alguma coisa sobre a universidade pública no interior dos movimentos, né, do movimento negro, né, através dos cursinhos populares. Então, foi ali, principalmente, que se iniciou esse meu processo de formação. A vantagem de ter entrado na universidade a partir do movimento social é que, de certo modo, uma formação política já tinha ocorrido, né. Então, eu não me formo politicamente na universidade como me parece ser a maioria dos casos, né. Eu me formo politicamente antes da universidade. Eu chego na universidade já formado, obviamente, essa formação ainda é carente, né, é carente de um estudo aprofundado, mas do ponto de vista da prática política, do ponto de vista do encontro coletivo, a formação é anterior à universidade. Então quando eu chego na universidade eu acabo, inclusive eu faço um gesto, né, porque antes de entrar na universidade, os textos que eu mais lia eram textos políticos, né, textos, sei lá, já lia muito Marx, já lia muito Fanon, né, ainda claro, obviamente, com todos os limites de uma leitura, né, que se faz para militância, né, eh, mas já tinha isso no meu horizonte. Então quando eu cheguei na universidade, meio caminho já tinha sido andado. Na universidade, então, eu faço um gesto que é colocar esses camaradas de lado para estudar os chamados clássicos da filosofia, né. Então, a minha formação ela tem muita esse lugar de ser uma formação, marcada por uma experiência do comum, né. Inclusive a própria escolha da filosofia, né, a escolha da filosofia não foi uma escolha, digamos, centrada na ideia de que pela filosofia eu entraria no mercado de trabalho. Acho bom, de certo modo ninguém que vai para a filosofia pensa muito isso, eu acho, né. Mas era uma ideia de garantir uma formação sólida, pensando, levando em consideração o os limites da nossa sociabilidade, pensando ultrapassá-los, né. Então foi uma entrada na filosofia já, eh, não se preocupando muito de como, e é engraçado isso, né, porque de certo modo, eu nunca tive essa preocupação da subsistência, ainda que a subsistência fosse um fator determinante à minha classe, né, e à minha experiência racial. Então é muito doido, né, porque é interessante pensar nisso e ainda para mim é algo que eu preciso refletir mais, eu acho, porque eu não entrei na filosofia pensando na minha sobrevivência. Inclusive, quando eu contei para minha mãe que eu tinha passado em filosofia, ela perguntou: "Tá", ela ficou muito feliz, obviamente, mas ela ficou feliz não por ser filosofia em si, ela ficou feliz porque aí eu não precisaria ficar na rua, então ela falava: "Bom, pelo menos você vai sair da rua, né, e pelo menos você está numa universidade pública, é o primeiro da família, tal". E
ela me questionou, né: "E depois, o que que você vai fazer?" Falei: "Bom, mãe, talvez eu dê aula, né, mas se não der certo, eu faço qualquer outra coisa da vida também". Então teve uma marca de um desapego ao futuro, não no sentido de que eu não achasse que eu teria que sobreviver, ou teria que viver, ou pensar em viver melhor. Mas talvez o fato é que eu fosse tão fodido que qualquer coisa já era alguma coisa, inclusive filosofia, né. Então assim, o fato é que a possibilidade de poder dar aula, a possibilidade, sei lá, de trabalhar em qualquer lugar, já era alguma coisa para aquele horizonte que eu tinha, e o horizonte que era o horizonte da maioria das pessoas de onde eu vim, né, que é, bom, o horizonte comum era: bom, você vai arrumar um trabalho precário, né, com muita sorte você arruma um trabalho numa firma, né, com muita sorte você consegue fazer o mesmo que você f que fizeram os seus pais, né, que é passar, sei lá, 30 anos numa fábrica. Hoje, a gente lê isso talvez como um privilégio até diante da precarização do mundo do trabalho como um todo, né, talvez a gente até ache que isso é um privilégio, né. De fato é, se você tivesse segurança trabalhista, se você tivesse, né, melhores salários, o aumento do salário que compensasse a inflação, isso seria um privilégio muito melhor do que você ficar correndo pela sua subsistência 24 horas, 7 dias por semana, como é o que ocorre com a maioria dos trabalhadores hoje. Mas ainda assim essa perspectiva era rebaixada do ponto de vista da experiência humana, né, porque eu passei, enfim, até ali eu estava com 19 anos, né, eu vi minha mãe trabalhar a vida toda numa fábrica, e em casa de família, vi meu padrasto trabalhar a vida toda numa fábrica. E o que eles tiveram com essa experiência não foi uma vida gloriosa, nem muito menos uma vida que desse para viver com o mínimo mesmo, né. Assim, era uma vida muito difícil, muito dura. E já que a vida era dura para mim, né, eu não precisaria aceitar o mesmo destino, e foi assim que eu fui para filosofia, né. Eu fui pra filosofia, porque eu gosto muito de filosofia, sempre gostei muito de literatura antes da filosofia, né. A literatura vem antes, é interessante isso, né, a filosofia vem depois, a filosofia vem quando eu descubro Dostoiévski, né. E aí de Dostoiévski vai para Nietzsche. E Nietzsche na minha época de adolescente era um fenômeno pop, né, você comprava, textos do Nietzsche nas bancas, né, aquelas edições escala que eu edições essas que nós não devemos subestimar, porque foi nelas que eu aprendi, dei meus primeiros passos na filosofia, e era um sonho poder publicar nessas edições. Eu lembro que, enfim, tem uma revista Filosofia da Scala, da editora Scala, que eu publiquei o texto há uns 5 anos atrás, eu fiquei felicíssimo, assim, que eu falei: "Nossa, olha aqui, meu texto na banca de jornal". Foi aonde eu dei meus primeiros passos ali, rumo à filosofia. Mas a filosofia entra na minha vida por esse caminho, pelo caminho do movimento social, né, pelo caminho de que, bem, a vida é uma só, eu tenho que estragar ela da melhor maneira possível, né. E aí eu fui estragar junto com a filosofia, eu falei: "Não sei bem se vai dar certo, né, pode ser que não, mas eu tentei", né. E aí a minha formação é marcada por essa experiência, né, uma experiência que não é minha, assim, é uma experiência de uma aposta comum, né, de um horizonte, quer dizer, quem alimentava meus sonhos? Quem alimentava meu desejo, né? Uma coisa bonita na psicanálise, né, que o nosso desejo é sempre o desejo do outro, né. E quem alimentava meu desejo, com certeza, eram meus companheiros de coletivo, de movimento social, né. Quer dizer, que eles que apostavam nisso, foram eles que me apresentaram isso, né, e eles diziam: "Bom,
Eu nunca vou esquecer a frase de um amigo, nós estávamos no trem, na época era Educafro ainda, não sei se você chegou a conhecer, Educafro foi um movimento, ainda existe e tal, eh, e na Educafro a gente ia toda semana assistir debates, e para mim era uma experiência muito legal, porque era o momento que eu saía da quebrada, ia para o centro de São Paulo, Vale do Anhangabaú, ali na Universidade de São Francisco, né, e tinha um auditório imenso, muito bonito, e a gente ficava escutando lá o Frei Davi, da Educafro. E era uma experiência política, assim, uma experiência, né, estava todo mundo ali, a gente debatia, tal. E estava chegando o vestibular naquele momento. Eu lembro que um dia nós voltando, assim, para de trem, o amigo disse assim: "Bom, você pode vai lá e presta, porque você é meio esquisito e as pessoas esquisitas sempre passam", né. Então veja, eu tô trazendo isso, porque de fato, assim, foi os movimentos sociais, foi o movimento negro que inoculou em mim o desejo de ir para além do que me era prometido socialmente, né, porque o que era me prometido socialmente era o destino dos meus pais, com sorte, né, e os destinos dos meus amigos, com azar. Amigos que muitos se perderam, muitos foram presos, outros foram mortos, né, então, essa dinâmica, né, foi fundamental à minha formação. Quando eu entrei na universidade, eu falei: "Bom, daqui eu não saio mais", né. Eu falei: "Enquanto der para permanecer aqui, eu vou permanecer", né. E não porque eu acho, nossa, que a universidade é o melhor dos mundos possíveis. Tem muitas coisas para melhorar, evidentemente, hoje vive sob um ataque, né. Mas para mim sempre foi melhor estar diante de um texto de Hegel do que ter que encher uma laje, entendeu? Então para mim esse é o caminho, foi por isso que eu tô lá, e tô lá até hoje, né. Como prometido, ainda não saí. Não, acho muito legal, porque acho que já traz vários caminhos possíveis para a conversa, já traz vários fios. Achei interessante porque sua trajetória já traz essa inversão dessa imagem, né, do filósofo sozinho, do filósofo pensando no seu quarto, pensando nos seus próprios pensamentos, né, afastado de tudo. E ao mesmo tempo já traz esse tema que eu acho que liga um pouco com esse seu último livro, né, que é esses imperativos econômicos, né, que fazem com que a sobrevivência individual seja o único horizonte que a gente pode ter, e muitas vezes um horizonte que é elevado à política em si, né, como se ele fosse político em si, né. A Jodie Dean fala um pouco isso, né, que a gente tem essa e criou essa ilusão, essa fantasia de que sobreviver já é um ato político, né? E como isso esvazia também o que pode ser a política. E eu sinto que o seu livro, o seu último livro, que é Identitarismo, está tratando desse contexto, né? Dessa situação. De repente, se você pudesse apresentar um pouco isso, porque, bom, acho que ele tem uma importância muito grande, né? De uma pessoa que tem que é esse filósofo, que tem essa trajetória, que tem essa origem nos movimentos sociais, de alguma forma está colocando, né, essa crítica ao identitarismo, que muitas vezes parece ser o horizonte insuperável da nossa época, né? Parece ser o único jeito de tratar dessas pautas fundamentais que ficam tão identificadas com ele que a gente chama elas de pautas identitárias, né? Pautas identitárias na falta de outro nome que englobe tudo, né? E parece que a nossa aposta hoje é que é assim que se forma coletivos, né? É que esse é o único jeito possível de formar coletivos. E acho que Uhum, no livro você tenta um pouco expor os limites disso. Então, se você pudesse, de repente, falar um pouco como esse seu pensamento se formou. uhum. Bom, eu vou iniciar da ideia do filósofo que você traz, porque eu acho que essa ideia é uma ideia muito
popular, né, do filósofo nessa Torre de Marfim, né, no filósofo o filósofo como essa figura excluída, né, que é o filósofo, mas é o intelectual, né. É o filósofo, é o pensador, mas também essa figura pode ser vista como essa figura do intelectual, uma figura na qual nós temos um sentimento ambíguo em relação a ela, né, porque é uma figura destacada, é uma figura que não se compromete, parece, com a urgência do tempo presente, e é uma figura que vem de classes, eh, privilegiadas, né. Então, essa figura, que é uma figura, que eu acho que é muito instrumentalizado para fins políticos mesmo. Eu acho que é interessante a gente pensar que essa ideia do intelectual como alguém apartado da sociedade, né, é uma ideia muito conivente à manutenção de estruturas de poder e exclusão que organizam a nossa sociedade. É muito interessante você alimentar essa ideia que o intelectual não sabe a vida do povo, né, não, porque ele é um privilegiado, do que você levar em consideração que o povo pode se intelectualizar, né, e inclusive ter intelectuais que emergem das classes populares. Então é melhor você, a fins de dominação, apartar, e é claro, meus amigos e minhas amigas, né, que a gente não, o intelectual, ele, quando ele se debate, quando ele se implica com o debate público, né, a possibilidade de cooptação é enorme, né. Não é à toa que, enfim, o Sartre falava muito disso, né, premiações, reconhecimentos, tudo isso funciona, de certo modo, para aprisionar o intelectual como uma voz da razão da ordem vigente, né. Então, veja, essa figura, essa ambiguidade da figura do intelectual como alguém apartado das classes populares, não é necessariamente fora de algo material, de uma experiência histórica, né. Mas o ponto é que também essa noção ela é instrumentalizada para não fazer ver, né, que qualquer pessoa pode ser um intelectual, né. E se não é, é porque nós temos algo grave socialmente, né, porque as pessoas não têm tempo para refletir sobre suas vidas, sobre seus sofrimentos, sobre seus próprios pensamentos, né. Então, eu me parece que há uma uma um acúmulo propiciado pelo movimento social, pelos movimentos sociais nos últimos 30 anos, né, em que você transforma o quadro, eh, dos estudantes no Brasil, né. Você tem uma luta social marcada pela tentativa de inclusão nas universidades, que faz com que, por exemplo, de 2009 a 2023, esse foi um dado que eu estava recolhendo, né, há dias atrás, você teve um aumento de 400% de estudantes negros nas universidades, né. Então veja que é uma política da qual eu fiz parte enquanto, militante de movimento social, e que muda o quadro da figura do intelectual. Hoje nós temos 49% de negros em universidades federais, né. Com isso, essa figura do intelectual, né, na Torre de Marfim, se dissolve, né. Nós temos pessoas, eh, que, bem ou mal, com as dificuldades estruturais que regem o mundo do trabalho brasileiro, mas que estão fazendo leituras de textos clássicos no trem, né. Isso altera um pouco essa figura, né, do intelectual. Estou dizendo isso, né, só para marcar, né,
que há sim, uma transformação. Não acho que seja uma transformação estrutural na educação brasileira, mas é uma transformação, porque eu acho que é um adendo, né. Uma transformação estrutural na educação brasileira teria que pôr em perspectiva as escolas públicas. Aí parece que a gente meio que deixou para trás essa luta, as escolas estão praticamente desaparecendo, né. Eh, mas é sim, também por outro lado, uma transformação na realidade do ensino superior no Brasil, né. E isso a gente vai ter que lidar, pensar, refletir de alguma forma o que que aconteceu, né. Bom, disse isso só para a gente dissolver um pouco esse lugar, né, desse intelectual sozinho, né, branco, numa torre de marfim que se chama, sei lá, Vila Madalena, né, ou Zona Sul no Rio de Janeiro, né, Leblon, né. Não, né, tem uma coisa, uma novidade aí, que a gente ainda vai precisar entender. Bom, eh, tem algo, né, que é importante a gente talvez se debruçar um pouco, que eu vou nomear de maneira muito, assim, muito pomposa, talvez pedante até, né, que é a dialética da identidade, né, para a gente pensar, identidade e comum, singular e universal, né. Só para a gente, porque veja, quando eu vou para os movimentos sociais, eu vou para o movimento negro, né, e o movimento negro, ele pensa eh, ele organiza o seu modo de ação a partir de um ponto de vista histórico que coloca em questão o que que a racialização provocou em termos estruturais na sociedade brasileira, né. Então, o movimento negro, seja qual for, né, porque são muitos movimentos negros, né, não é só um, mas o o que os une é a ideia de que o racismo organiza as formas de distribuição e exclusão dos acessos e benefícios da modernização, né. Bom, portanto, é uma luta que parte de uma redefinição do que é ser negro, né. Então parte de uma pergunta, né. Bom, olhando pelo retrovisor da história, nós percebemos que a sociedade brasileira foi uma sociedade hierarquicamente estruturada a partir da racialização das suas instituições, né, do seu próprio espaço urbano, né. Veja, nós estamos hoje, para que os nossos ouvintes saibam, 29/10/2025, 28/10/2025, nós tivemos o maior massacre da história brasileira dos últimos 50 anos, né. Até agora os números são de 132 assassinatos, tá, com o braço armado do Estado. Não vou fazer a pergunta de maneira retórica, né. Quem Qual é a cor dessas pessoas que foram massacradas? Hã. Ou seja, no Brasil tem uma violência tremenda, uma violência naturalizada, né, que marca as estruturas que organizam a sociedade e os seus territórios de maneira racial, né, que marca quem pode ser morto e quem não pode ser morto. Nesse sentido, a luta do movimento negro, seja qual for, é uma luta que denuncia a naturalização dessa violência. Agora, isso é uma luta
pela identidade negra apenas? Ou é uma luta pela dignidade humana? Veja, aqui está a dialética da coisa. Não há como a gente deixar de observar que o massacre perpetrado ontem pelo Estado do Rio de Janeiro contra pessoas negras, mais uma vez, sobre o pressuposto, qual é o pressuposto? De guerra às drogas, né. É um pressuposto insano de saída, né. Não, enfim, 40 anos de guerra às drogas, 40 anos de guerra perdida, né, porém, a pergunta é por que essa guerra persiste? Bom, essa guerra persiste porque isso é o que equilibra, porque há uma violência que equilibra e organiza a ordem vigente, né. Então veja, pensar a identidade não é cair em identitarismo, é levar em consideração que identidades historicamente foram criadas, foram organizadas e que foram responsáveis por organizar a hierarquização da sociedade, né, as formas de distribuição da violência dessa mesma sociedade, e que não tem como ignorá-las, né. Não tem como ignorar que o negro foi excluído dos processos de benesses da modernização do Estado brasileiro. Não tem como ignorar que as operações policiais que massacram pobres são nas áreas periféricas, que é onde a população negra vive. Então não tem como ignorar esse componente da identidade como formulação de políticas de exclusão e violência, né. Agora, isso é muito diferente do que acreditar que essa luta é uma luta identitária, né. Porque quando nós lutamos pela dignidade do negro, é pelo negro, mas é também pela humanidade, né. E eu acho que o exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro ontem é um exemplo fundamental para a gente, né. Foram 132 massacrados, talvez os números ainda cresçam depois que, né, talvez a verdade ainda apareça, né. Foram 132 mortos, mas a cidade toda sofreu, né. Quer dizer, é uma monstruosidade, né. Lutar, veja, contra contra o racismo, né, é lutar pela dignidade de todos, né. Então é nesse sentido que não podemos confundir as lutas dos movimentos sociais, dos quais eu fiz e faço parte, como lutas identitárias, porque se a gente acreditar nisso, a gente vai ter perdido, né. E, bom, quando a gente recua, né, nós temos caminhos abertos para esses vermes, né, como é esse governador do Rio de Janeiro atual. Douglas, achei perfeita essa apresentação, mas quem sabe você pudesse então explicar um pouco para a gente como que se dá essa questão do identitarismo, né? Como que isso se instaura? Qual é a característica disso? Tem Uhum. um aspecto disso que você fala no livro que me marcou muito, saltou muito aos meus olhos, que ele funcionaria ao mesmo tempo de modo individualista e gregarista, né? Tem um paradoxo aí, Aham, né? Em que ele junta, mas isola ao mesmo tempo, né? Que é aham. quase o oposto da lógica do movimento social. O identitarismo, ele é uma prática que não é nova do ponto de vista da história, né. Ele já ocorreu em vários momentos, tem momentos fundamentais para a sua ocorrência, né. Pra mim, o momento mais fundamental do identitarismo é quando ele cria a noção racial, né. Então,
Se a gente perguntar o que que é raça, né, do ponto de vista, biológico, ela não se sustenta, né, do ponto de vista étnico, tampouco, né, as etnias elas trocam, eh, si simbolicamente e se assimilam umas às outras através do contato, né. Então o que que sustenta a ideia de raça? O que sustenta a ideia de raça é a posição histórico-política que funda a raça como uma identidade fixa e imutável que é dado aos povos vistos como inferiores, né. Então, a raça, a ideia de raça, é um elemento fundamental para a compreensão do que é o identitarismo, né. Então, fazer um breve exercício, né, basta a gente pensar que durante 400 anos de colonização, a saída do branco europeu colonizador buscando mão de obras para colonizar territórios, se organizou a partir de uma escravidão que precisava ser legitimada. E essa escravidão, para ser legitimada, precisava construir a ideia do outro, dos outros grupos humanos, como inferiores, né, como grupos que precisavam ser tutelados. É para isso que a raça é criada. A ideia de raça é criada em 400 anos, né, para dominar e excluir aquele que não é o colonizador europeu. Né. Essa primeira expressão do identitarismo, que é o que, afinal? Você dá uma identidade fixa, né? Então, veja, você chega num dos maiores continentes do globo, né? Numa multiplicidade de grupos humanos, de etnias com suas formas culturais, diferentes, opostas umas às outras, mas na medida que você captura essas pessoas, que você coloca no navio negreiro, todas elas serão o quê? Negros. Então você desconsidera toda essa riqueza e pluralidade, organiza uma forma de identificação, dá uma identidade para essa pessoa, certo? E a partir do momento que você dá essa identidade à pessoa, a pessoa não importa se ela era da região de Gana, o que importa é que agora ela é negra e, enfim, o que marca ela é a cor da pele, né, então você reduz essa multiplicidade à epidermia, né, a uma fantasmagoria construída em torno da epiderme, e você prende essa pessoa nessa caixinha identitária, né. E a história moderna é construída a partir dessas caixinhas identitárias, né. Enfim, que não são apenas porque o colonizador é malvado, né. Ele é sim um filho da puta, mas, né, para além disso, hã, essas formas são formas de legitimação das desigualdades e da escravidão que organizam a modernidade, né. A raça, ela é construída para legitimar a dominação e a escravidão. Então veja, nós já temos o primeiro, né. O que que é o identitarismo então? Você fecha a identidade, hã, o que você é imediatamente o que você é, né. Não há mais abertura para o outro, né, porque você se define de maneira essencial. É óbvio que isso é uma coisificação, é óbvio que isso é uma desumanização, hã. É o famoso "vá procurar sua turma", né, é o famoso "se ponha no seu lugar", hã. Quer dizer, é essa ideia de que a identidade do outro se torna essencial a ele, né. E aí ele não é mais visto como uma pessoa que pode se tornar outra coisa, né.
Daí os estereótipos, né? Como o negro deve ser? Qual é a fantasia que você tem acerca do negro, né? Mas um negro que estuda, como assim, né? O negro que está na universidade, como assim? Como assim as universidades têm agora quase 50% dos seus alunos negros? É por isso que caiu a qualidade das universidades, não é? Então veja, é isso, né, é isso que organiza o que eu estou chamando de identitarismo. Agora, nós temos um paradoxo no meio dessa conversa, que é a mudança desses regimes escravocratas para a república, né? E o que acontece na república? Na república, bom, vou falar do Brasil, que é muito diferente do resto do mundo. Eu acho que os Estados Unidos vai ser, vai ir por outro caminho, né? Que vai dar nas lutas pelos direitos civis dos anos 60, o Brasil acontece um outro processo, um processo mais sutil e nem por isso menos violento do que foi nos Estados Unidos. No Brasil, você tem a ideia de uma assimilação à identidade nacional, né? Então, com o Brasil republicano, com a abertura da República fundada num golpe, se cria uma identidade nacional fundada no sangue de Canudos. Né, quer dizer, se você lê os jornais à época, sugiro, né, para os nossos ouvintes lerem os jornais à época da Guerra de Canudos, para entender como a imprensa chamava os revoltosos de Canudos. Chamava como, hã, ex-escravizados revoltosos que queriam a volta da monarquia e queriam voltar para a senzala e não aceitavam a modernização e o progresso. E por isso deveriam ser assassinados. Né. De Canudos para ontem, nós temos uma perpetuação de um racismo à brasileira que nunca deixou de ser violento, nunca deixou de massacrar. Bom, mas ali, na emergência da república, nós temos a ideia da construção de uma identidade nacional. Era preciso criar um mito de que no Brasil o racismo era diferente, era mais humano, né? O racismo lusófono era assimilacionista, portanto, né, o processo de miscigenação organizou um equilíbrio entre as três raças. O que eu estou falando? Estou falando de Gilberto Freire, que não é burro, não é o ignorante, é uma das pessoas que fundou a ideia de nação nesse país. Uma ideia de nação que se organiza a partir do esquecimento da sua própria história. Então por isso que é um mito nacional, né, não é uma história nacional, nós temos um mito nacional, né, de uma identidade nacional brasileira, né, que opera a invisibilização das violências perpetradas para a fundação dessa sociedade, né. Só que esse mito ele vai ter data de validade, e a data de validade dele ocorre nos anos 70, né. Anos em que nós estamos num processo ditatorial, também violento, que massacrou novamente, né, mas que agora se operacionaliza uma nova lógica, que é uma lógica de transformação interna no capitalismo, que vai sagrar o neoliberalismo como nova forma de gestão, né. Por que cai então o mito da identidade nacional? Porque ninguém, nem eu, nem vocês, nem pessoas da direita acreditam mais no progresso e no desenvolvimento da nação, né. Esse mito caiu, né, nós não vamos chegar lá, né, nós não vamos nos desenvolver tal como um país de primeiro mundo, porque nós já temos um lugar na estrutura desigual e combinada do capitalismo global, e nosso lugar é de subalternidade. Esse mito, portanto, cai, e aí precisa de uma nova gestão, né.
É aí que entra Abdias do Nascimento, é aí que entra Lélia Gonzalez, é aí que entra o famoso livro que todo mundo deveria ler, do Abdias, O Genocídio do Negro no Brasil. Aliás, está atual, infelizmente, né. E aí que entra uma tentativa de operacionalização da dominação dessas identidades que colocam em xeque a mentira da modernização e do progresso. É aí que o identitarismo aparece como forma de gestão da vida social, né, e vai se desenvolvendo ao longo, né, desses 55 anos, né. Claro, de maneira muito vagarosa, né, de maneira muito contemporizada, né, com as transformações históricas do capitalismo global, com a queda da União Soviética, com o chamado fim da história, né. É aí que entra esse processo de que agora a política deve ser banida. Nós devemos entrar numa era tecnocrata. São os tecnocratas que vão dar as melhores respostas, porque os políticos todos, o que que eles fizeram? Então, a política vira forma de gestão. Gestão tecnocrática do quê? Do mercado, do capital, do Estado, que precisa se tornar o quê? Um manager. Né? O Estado se torna um manager. Não importa qual governo, se é de esquerda ou de direita, todos eles precisam se dobrar a uma cartilha que não é organizada a partir do território nacional, mas de agências financiadoras que são transnacionais. Nós temos, portanto, uma burguesia que se transnacionaliza, né, desaparecem, como vai dizer o Bauman, né, desaparecem nos saguões do aeroporto, né, e que e que aplicam medidas de como gerir o Estado, se o Estado quiser sobreviver, né, ou seja, se o Estado quiser receber financiamentos, ou seja, nós temos, na verdade, uma organização plutocrática em termos globalizados, né, de que nós hoje, talvez nós estejamos, talvez, já vendo isso, né. Bilionários, né, são resultado desse processo, né, são figuras que plasmam entre as fronteiras, né, e que impõem o destino de países, né. Claro que são agências, como que você regula isso? É claro que há o imperialismo, há ainda essa posição fundamental dos Estados Unidos como xerife do mundo, né, cada vez mais inclusive, mas o ponto é que nesse novo acerto do capital globalizado, os estados se tornam managers e o que que eles precisam é gerir conflitos. E para gerir conflitos, precisam gerir pessoas a partir das identidades hierarquizadas que são heranças do colonialismo, né. E é aí que nós entramos na fase da gestão identitária da diferença, né. Tudo se torna isso, é uma tecnocracia. Bom, você tem o seu grupo, eu tenho o meu, né, nós vamos disputar uma política pública, né. Quem está mais fudido, o meu ou o seu? Se o meu tiver mais, eu acho que a gente merece mais investimentos. E é isso, nós nos tornamos concorrentes, ó. É essa a lógica da identitária. Não, perfeito. Achei muito, muito boa a explicação. É, fiquei pensando, né, como essas palavras que você usa, né? Gestão, operacionalização, né? Como nós passamos a ser, né, o objeto dessa gestão, dessa operacionalização e não o sujeito dela, né? Que eu acho que também
liga um pouco com o que você coloca nesse e em outros livros, né? De que nós, de algum modo, passamos a assistir aquilo que é feito conosco, né? Passamos a deixar que se organize, né? Que se organize porque é o que tem para fazer, né? O que tem é essa operacionalização, essa máquina, né? Essa, é, essa divisão de imagens nas quais a gente se encaixa melhor ou menor, com as quais a gente se identifica mais ou não, né? Achei isso muito perspicaz. Fiquei pensando nessa questão de como isso nos separa fingindo que isso está nos juntando, né? Quer dizer, você finge que você está criando grupos, mas na verdade você está dentro de cada grupo você cria um subgrupo até o ponto em que, né, que a gente está totalmente isolado. Tem um trecho que você coloca no seu livro anterior, que é sobre o Debord, né? Que vai falar sobre como nós temos imagens de festa sem festa, né? Imagens de comunidade sem comunidade. Essa ideia de que tem uma representação, né? É tudo pela representação, e num duplo sentido, né? Representação no sentido da imagem, representação no sentido de um representante, que é aquele que é o influencer, a celebridade, a vedete, né? E que venceu, que é o indivíduo que venceu e que vai representar para o nosso coletivo o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, né? Parece que esse mecanismo um pouco liga os dois livros, talvez. O Debord, ele está ali num momento crucial de transformação histórica, né, e como ele tem uma sacada aguda, uma crítica aguda, né, à sociedade, ele consegue capturar elementos muito curiosos, dentre os quais a redução da nossa experiência à representação da experiência, e uma representação da experiência que passa pela captura da imagem. Veja, o Debord está falando isso em 65, mais ou menos, ele começa a escrever A Sociedade do Espetáculo. Então ele está tendo quase uma intuição. Nós estamos falando disso numa época antes da tecnologia da informação se tornar algo popular, né. Então ele já está pressentindo que há uma captura da nossa relação, social a partir desses aparatos, que em última instância servem para matar a possibilidade da política, né. Em última instância é isso, né, o ponto é que quando nós nos apoiamos na ideia de uma representação, nós estamos cedendo a nossa autonomia, e se nós cedemos a nossa autonomia, nós estamos transferindo ao outro o poder de agir, né. Veja, é uma isso é uma marca fundamental à consolidação de uma sociedade autoritária, né. Veja, eu não tenho tantas ilusões com a democracia, né, sobretudo a democracia liberal burguesa. Eu não tenho nenhum, assim, apego à democracia liberal burguesa. Eu acho realmente ela uma farsa. Entretanto, mesmo do ponto de vista da democracia liberal burguesa, né, a emergência de uma sociedade da representação coloca em xeque a própria forma como essa sociedade que se diz democrática regula, né. Porque, bom, de certo modo, existia um certo ideário liberal, né, ali depois da Segunda Guerra Mundial, que pensava a participação ativa de cidadãos para evitar os processos de autoritarismo, né. E essa participação ativa era uma participação de organização política desses cidadãos, né. Claro, tudo isso, Arthur, num grande mito, né, do que foi ali o final da Segunda Guerra, o mundo voltando ao reequilíbrio, né, geopolítico, tal.
um grande mito, mas tinha algo nesse mito que ressoava algo de verdade, né, como diz o Debord, né, o verdadeiro é o momento do falso, né. Tinha algo, né, quer dizer, quando você, eh, joga todas as fichas políticas na ideia de representação, você está transferindo ao representante o poder de decisão, né. E o poder de decisão te leva a desimplicar-se com o que foi decidido, né. Foi ele, não eu. É a lógica daquele que só recebe ordens, né, não, eu só recebo ordens, né. S É essa lógica meio que às avessas, mas o ponto que elas se encontram nessa relação autoritária, né. E o Debord ele marca isso, ele consegue ver isso de uma maneira muito. E aí ligando, né, a ideia do identitarismo, a ideia desse totalitarismo da imagem, né, o Debord ele não conseguiu, ele viveu até 1994, né, ele não conseguiu ver a popularização da internet. Mas o ponto é que há algo que aprofunda essa lógica desse totalitarismo da imagem, que é a captura, a nossa captura pelos dispositivos eletrônicos que nós usamos, né. Nesse momento, essa captura é feita de maneira engajada por nós mesmos, né, eh, uma maneira engajada que captura o nosso olhar, organiza via algoritmo os nossos cliques, né, e nos joga sempre em grupos de afinidades, né, afinidades algorítmicas, né. O nosso celular é uma janela para o nosso mundinho particular. O que nós vemos nele é justamente o que nós queremos ver, né. Essa é a lógica do algoritmo, né. O algoritmo, ele se mede pela eficácia. Eficácia no quê? Em vender um produto, né. E como que essa mensuração da eficácia algorítmica é feita? Através dos seus cliques. Você trabalha para o algoritmo, né, acredita que está olhando para ele, mas na verdade é o computador que te olha de volta, né, o celular que te olha de volta, capturando ali suas informações. E o ponto, os impactos disso é que ele nos joga nos nossos grupos de afinidade, né. Veja, isso para uma lógica da identitarização social, é impactante, né. E é nesse lugar que está aquilo que você tinha falado anteriormente sobre o espírito ego gregário da nossa época, né, quer dizer, os algoritmos nos jogam, em grupos que nós temos afinidades, hã, nós ficamos satisfeitos ao estar no interior desses grupos, né, ao mesmo tempo que nós queremos no interior do grupo se marcar por uma diferença que somos nós, que é a gente mesmo, né. É esse espírito ego gregário, porque quando você vai olhar não tem diferença nenhuma, superficialmente falando, né, do ponto de vista da imagem, né, não tem diferença nenhuma, mas te coloca como alguém satisfeito diante desse laço algorítmico pueril que se forma com a captura do seu olhar e que te dá de volta uma representação da imagem, na imagem que você quer ver, né. Então é muito mais sofisticado a forma de dominação hoje, do que foi na época de Debord, inclusive. Não, maravilhoso. Eu vou pegar esse gancho para tentar fazer uma relação com o livro do Hegel, na verdade, porque
eu engraçado, as coisas se organizaram na minha cabeça de um jeito. Você falou da democracia liberal, da democracia liberal, né? E esse é um tema muito importante no seu livro sobre o Hegel, né? Em que você vai opor a democracia liberal ao que seria uma democracia radical como um paradigma político, né? Que seria uma democracia que você coloca aqui jamais busca eliminar o conflito, né? A democracia radical, né, como uma democracia que não busca eliminar o conflito. O que pode parecer contraintuitivo se a gente pensa que a democracia que a gente tem hoje é uma democracia que no livro do identitarismo você define como uma guerra de todos contra todos, né? É, mas mas o livro do Hegel termina falando que a ordem atual é uma em que a unidade perfeita, a busca da unidade perfeita se põe em todo o discurso, né? Como que essa ideia de coesão ou não, conflito ou não, né, pode organizar na nossa cabeça esse conceito de coletivo? Porque, em geral, quando a gente vai pensar no coletivo, a gente vai pensar, então, numa harmonia, numa coesão, na, na diminuição do conflito e não na aposta no conflito, mas parece que para você é justamente o contrário, né? E parece que é um pouco isso que você busca colocar ali no livro do Hegel. Essa questão ela é muito importante porque, de certo modo, nós pensamos a relação comunitária como uma relação harmônica. Isso é uma armadilha enorme, é uma armadilha enorme e é interessante porque, na verdade, quando a gente pensa a relação comunitária como uma relação plenamente harmônica, nós, na verdade, romantizamos, né, formas alternativas de experiências comunitárias, e aqui eu estou falando do grande papel que talvez a antropologia tenha nisso, né, de através de um olhar, né, estrangeiro, eh, e aí eu acho que aquele livro do Graeber, né, do David Graeber, é fundamental, né, Uma Nova História da Humanidade, né. É importante porque ele vai desmistificar o nosso rouseanismo, né, romântico, que olha para as comunidades como estruturas, né, é quase um coro perfeito sem vozes dissonantes, né. É muito perigoso, Arthur, pensar uma comunidade nesse sentido, né. Quem vai pensar a comunidade nesse sentido, é importante a gente lembrar, são os fascistas, né. São os nazistas, sobretudo, né, que vai pensar o fascismo, de certo modo, ele é uma estrutura hierárquica que organiza a ideia de lugares essenciais a cada grupo, a cada pessoa, né, e que esses lugares eles são essenciais justamente para manter a coesão, né, do feixe, né, veja, a representação do fascismo era justamente um feixe amarrado, justamente pela ideia da ordem, uma ordem hierarquizada em que todos nós assumíamos o nosso lugar, portanto, uma comunidade harmônica. Percebe o perigo, né? Veja, a ideia é que um senso de comunidade conflituoso é aquele que não exclui de dentro da própria comunidade o elemento negativo, né, mas pensa o elemento negativo como uma possibilidade de redefinição dos próprios limites da comunidade, né. E essa é a importância de pensar a necessidade do conflito, a necessidade da negatividade, a necessidade da diferença, né. O ponto, por outro lado, é que nós, para além dos pensamentos, né, para além da filosofia, né, nós temos uma sociedade, eh que se desenvolve materialmente buscando a sedimentação de formas de gestão que se organizem com essa hierarquia que marque os lugares e os limites até onde cada pessoa pode ir, né. Talvez a força do capitalismo é porque ele faz isso, mas ele nega que faz.
né? O capitalismo sempre promete, né, o ideário, né? A ideologia capitalista sempre promete que se você se esforçar, né, você não tem limites para onde você possa ir, né. No entanto, na prática e na vida social, sabemos que aqueles que conseguem sair do seu lugar esperado é uma minoria, né. Essa é a violência do discurso meritocrático do capital, né, porque, bom, é uma sociedade excludente, é uma sociedade balizada pela desigualdade social, é uma sociedade racialmente hierarquizada, hã. Mas voltando à sua questão, eu acho que o ponto para nós enquanto exercício, né, é assumir, não ter medo do conflito. Eh, Pra mim, digo mais, né, as grandes derrotas que sofremos do século passado foi justamente, aí eu tô falando, né, da nossa turma, os comunistas, né, nós sofremos no as derrotas que nós sofremos está muito vinculada à ideia de não dar espaço ao conflito, né, a ideia de que podemos estruturar uma comunidade hipercoesa que só leva ao autoritarismo, né, só leva à tentativa de fazer desaparecer aquilo que é da ordem da negação. O problema é isso, né, a gente não consegue, não há comunidades que consigam fazer isso, né. E não há comunidades harmônicas como reza aí a nossa o nosso russianismo, né, o nosso romantismo, né, de uma estabilização comunitária que tenha fim em si mesmo. Acho que a nossa aposta deve ser contrária, inclusive, né. É importante a gente, eh, se pensar enquanto coletivo, mas também esse coletivo, ele avança quando os elementos que organizam esse coletivo têm liberdade para organizar a sua singularidade, né. E esse é o ponto fundamental pra gente. Isso me remeteu ao seu livro que acho que é um pouco anterior, mas imagino que você estava escrevendo os 2 mais ou menos ao mesmo tempo, o do Hegel e o Lugar de Negro, Lugar de Branco, né, porque eles saíram próximos, né, quer dizer, o do Hegel é a sua tese que você defende em 2020, né, e o Lugar de Negro, Lugar de Branco é de 2019. E que, apesar de que desde o título parece que você está falando, né, um pouco a partir da ideia de lugar de fala, né, a discussão que ali estava mais, um termo que a gente hoje em dia nem tem ouvido tanto, mas a gente estava ouvindo muito naquela época. Mas tem uma questão que aparece no livro que é literalmente a questão do lugar, né, e que acho que aparece eu lembro de dois momentos, ou um momento em que você discute isso de duas formas, né? Uma é uma África idealizada, romantizada, né, de uma ancestralidade mítica, e a outra é Wakanda como uma África hipermoderna da gestão operacionalizada não política, né? É, é um pouco isso está relacionado parece a essa ideia de harmonia, né? A essas duas visões da harmonia, a harmonia projetada no passado e uma harmonia projetada num futuro tecnocrático. É por aí? Sim, eu acho que eu tenho mania de conflito, porque a filosofia nos coloca nesse pé, né. Quer dizer, o próprio nascimento da filosofia é uma relação de descentramento comunitário, né. A filosofia, bom, há muitas hipóteses sobre o seu surgimento, mas uma das hipóteses que se põe de maneira central é que havia uma dissolução de uma certa comunidade que se organizava por mitos, e eu não acho que a filosofia venha no lugar do mito,
e eu acho que nem é essa a pretensão dela, né, porque ela não é besta para se pres pra pressupor tanto de si própria, né. Enfim, mas ela vem, sem dúvida, como um sintoma de que os mitos já não davam mais respostas suficientes para as transformações comunitárias da sua época, né. Então, me parece que nós aprendemos um certo discurso da gestão, né, e eu acho que todos nós vivemos isso, viu, Arthur, essa ideia de que temos que evitar o conflito, temos que evitar o dissenso de opiniões, temos que evitar, enfim, isso só nos leva, né, a transferir para um líder, para o representante, as nossas opiniões, né, e que por sua vez, ao fazer isso, nós damos aval para, né, cretinos, canalhas, né, dirigirem as nossas vidas. Eu acho que esse é o ponto central, né, nós acreditamos que o conflito é o que leva, nós passamos a acreditar na ideia de que o conflito, né, leva a autoritarismo, quando na verdade é o contrário, né. A dissidência alimenta a nossa relação autônoma, a nossa relação de autonomia, né, de poder pensar por si, de poder, né, não sei se isso soa estranho hoje, né, século 20, 2025, parece que nós perdemos né, todas as apostas na utopia, mas o ponto é que não me parece que a gente possa resgatar qualquer sentido de utopia se a gente não levar em consideração que o conflito é o que alimenta, né, o nosso a nossa formação mesmo, a nossa superação do que a gente é, o nosso lugar, né. Por exemplo, tem algo no lugar de negro, lugar de branco, que eu passo a escrever esse livro, porque tinha uma questão que me preocupava muito, assim. É muito importante ter um lugar onde você possa voltar, né, mas é muito bosta você ter um lugar do qual você não possa sair, né. É muito limitante, é desumanizante isso, né. Então era isso, essa era a minha preocupação. Bom, a gente já até passou um pouco do nosso tempo, mas eu queria, antes de terminar, te perguntar um pouco, justamente, você falou no comecinho, mas eu queria voltar a isso, sobre a sua relação com a literatura e com as artes, né? É muito perceptível que isso é uma preocupação sua, um interesse seu. Bom, é, nos seus livros aparecem citações, referências, exemplos, imagens. Você fez um mestrado sobre Dostoiévski, né? Você falou agora um pouco da sua relação com Dostoiévski, e você escreve romances também, né? Quer dizer, então acho que interessa para a gente também pensar como você vê essa relação é, da arte e se a experiência estética pode ser também esse campo de cultivo de desse coletivo conflituoso, né? Eu fiquei lembrando já que o Dostoiévski foi citado, né? Que por exemplo, como o conceito de polifonia está muitas vezes associado a ele, né? Que não deixa de ser uma coletividade de vozes conflitantes, né? Mas também fiquei pensando, por exemplo, como no seu livro do Debord, a arte está o tempo todo ali pressuposta, parece, no pensamento dele, né? E ao mesmo tempo a arte como um campo importante, mas que também foi cooptado por esse individualismo espetacular, né? Que ele vai falar da beleza da língua sem comunicação, né? Em que a arte se torna quando abandona justamente as práticas sociais, né? Mas é possível a arte retornar a essas práticas sociais? É esse o caminho? Como você vê isso na sua própria escrita ou nas obras que você lê? Então, Arthur, eu tenho uma relação com a obra de arte, né, que é uma relação mega anti-identitária, né. Eu acho que tem um elemento na arte, né,
Eu vou ser um pouco pedante na resposta, mas eu acho que é importante nesse momento, só um pouquinho, né. Eh, Tem algo da estrutura do sagrado que é fundamental à arte. E esse algo da estrutura do sagrado não é simplesmente a inscrição de fórmulas mítico-religiosas. Tem também, evidentemente, Walter Benjamin vai lidar com isso lá no conceito de aura, né. Mas essa relação mítico-sagrada que organizava o sentido da arte, o senso estético da arte, estava muito também vinculado à possibilidade de pensar outros mundos possíveis, outras formas de relação possível, outro tempo e outro espaço possível. Nesse sentido, a arte sempre desafiou o lugar, né, sempre desafiou consensos e sempre desafiou identidade, né. E esse é o ponto que para mim, eh eh, levou-me a abraçar a literatura, por exemplo, tá. Há uma passagem belíssima, eu nunca vou esquecer essa passagem do Machado, né, Machado de Assis, foi a minha primeira vertigem enquanto leitor. Era muito jovem, acho que eu tinha uns 14, 13 anos quando eu li, eh, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E tem uma passagem que é aquela passagem do eu sempre erro, você me corrija, fique à vontade se eu estiver errando, que é do hipopótamo que viaja até a origem do tempo, né, ele se monta lá, é uma forma vertiginosa de relação com o tempo e com o espaço e de explicação do tempo e do espaço, né. Eh, então a literatura, ela rompe, de certo modo, com os princípios gerais com os quais nós organizamos a nossa experiência cotidiana, e é por isso que ela é maravilhosa, porque nesse sentido ela abre as portas para a gente experienciar vidas e existências que sem ela nós não experienciaríamos, hã. E aí tem uma coisa muito muito importante, assim, né, eh, poucos lugares hoje oferecem espaços de oxigênio e de inteligência como as obras artísticas e a possibilidade de experienciar outro tempo e outras vivências, né. Isso está sendo tolhido da gente também, né, porque enfim, de fato, nada é mais transformador do que quando uma obra de arte te toca. Não existe nada mais transformador. A gente pode escrever vários tratados, eu sou da filosofia. Eu já li vários tratados, né, mas o que efetivamente me tocou foi esse poder, né. Tem uma cena do Brecht, salvo engano, em Fuzis da Senhora Carrá, né, em que a irmã muda tá vendo os nazistas se aproximando. Eu não sei, faz muito tempo que eu li essa cena, né, mas é uma cena que me levou às lágrimas, né, da primeira vez que eu li. Estava também um momento difícil, enfim. E quando eu li, né, que ela a cena é mais ou menos o seguinte, ela tá numa espécie de portão, né, e ela é muda, e ela tá meio que na posição de vigilância ali, né, e você tem resistentes, escondidos, algo assim. E quando ela vê ao longe, né, eh a fumaça dos carros nazistas se aproximando, ela começa a se desesperar, porque ela não consegue gritar, né.
E aí ela tenta subir, ela sobe sei lá, numa espécie de mureta para tocar algum sinete para as pessoas ouvirem que os fascistas estão chegando e dá tempo de fugir, né. Quer dizer, é uma cena belíssima, né. Quer dizer, tem a poesia, né, o que que é a poesia, se não para dizer o que não pode ser dito, ou o que é indizível. E tudo isso nos coloca com uma outra experiência, eu acho que a poesia ainda guarda algo muito mais forte do sagrado do que a prosa é moderna, burguesa, né, mas a poesia carrega formas de organização discursivas para nomear o inomeável, né. Só que para como que a gente lê isso numa época da imagem e do espetáculo? A gente já não consegue, né, a gente se depara com o texto poético e a gente não tem tempo, né, pra mastigar as palavras desse texto, né. Mas quando a gente consegue, e aí acho que esse é o barato da arte, né, quando a gente consegue, mesmo nas nossas limitações, a gente se transforma, né. Então, de certo modo, para mim, não tem como não ver nisso hoje, né, a arte como a forma política por excelência, né. É curioso, porque volta muitas coisas dos seus livros. Eu fico pensando que o modo como você fala da experiência artística parece que ela traz por excelência a singularidade, né? Que você coloca como sendo central para esse outro modo de entender o político, né? E que normalmente o que a gente pensa é que a singularidade é um indivíduo, né? É uma pessoa, um ser sozinho, né? E que a obra de arte ela é uma singularidade que não é um indivíduo, né? Ela é uma singularidade que já é em si coletiva, talvez. Não, exato, exatamente, né. É muito interessante esse processo que a arte nos faz descobrir, né. Por exemplo, eu tô fazendo agora a coleção da comédia humana, né, eu tô comprando todos e eu quero ler todos, né. Eh, e cara, não é o Balzac que importa. Balzac carrega uma multidão na cabeça dele, né. E você vê a experiência da França à época de Balzac. Não tem é muito chega a ser vertiginoso mesmo, assim, a capacidade, né, que a obra tem de te colocar em contato com centenas, no caso de Balzac, chegar a milhares, né, de personagens que, na experiência da leitura, às vezes parece estar mais vivo do que você enquanto leitor. Então, é isso, né, é uma experiência coletiva mesmo, de construção, quer dizer, e aí eu acho bonito, né, essa coisa do eu lírico, né, nós discutíamos isso antigamente, né. Quem é o eu lírico? Pô, o eu lírico somos nós, né. Quer dizer, o que são aquelas palavras que escapam ao poeta e que nos chegam e como nos chegam e como nos atravessam, né. Quer dizer, sem nós, o eu lírico não existe. Então é isso, acho que e isso eu tenho insistido, Arthur, eu tenho insistido nisso, pra gente eu fico muito angustiado com uma experiência perceptível, talvez não seja tão factível, né, mas da desimplicação da molecada com a literatura e com as artes, né. Eu fico realmente angustiado, porque existe um elemento transformador na arte
que inclusive pode ser de fuga, como queriam os românticos do século XIX, né. Quer dizer, fugir da violência, né, fugir pra mim foi assim. A entrada na arte, na leitura, a entrada enquanto, um leitor de literatura foi para fugir da violência cotidiana, assim. Eu amava, né, ler Machado de Assis, o Dostoiévski, né, eh, Balzac, Zola, né, e fugir da minha quebrada, sabe. Adorava visitar cafés, que eu nunca pus os pés. Então, mesmo quando a gente percebe que isso está sumindo, né, da experiência, né, é muito difícil, né. Isso para não falar do teatro, que aí eu tenho uma outra história de amor também com o teatro, mas enfim. Ah, mas muito legal. Acho que não poderia ter um jeito melhor da gente terminar. Quer dizer, eu fiquei muito contente com a conversa. Agradeço muito de novo, mas queria também dar a oportunidade. Não sei se tem alguma coisa para você que você ainda sente que faltou, que você tinha pensado, que você é, queria falar. E, lógico, já esperando uma próxima oportunidade para a gente poder conversar mais. Eu estou bem satisfeito, acho que a única coisa que a gente, assim, que eu acrescentaria nisso tudo é realmente reforçar, né, essa ideia do nós, enquanto experiência com a arte, né. Porque veja, me preocupa bastante. Eu tô lendo agora o Quarto de Giovanni, do Baldwin. É muito bom. Eu sugiro, vou deixar inclusive de sugestão, né, eh, porque tem algo, eu acho que é numa época que eu concluo como sendo a época do identitarismo, né, a única resposta possível para sair do quadro dessa captura das nossas identidades, de como a gente, para mim é a arte mesmo, né. Por outro lado, é muito importante que o teatro não caia nas armadilhas do identitarismo. Isso é muito importante porque o identitarismo ele tolhe o movimento criativo, né. Ele tolhe a possibilidade de representação de um outro, né. Quer dizer, se há uma força na experiência estética, é justamente a possibilidade de você deixar de ser quem você é, né. A experiência estética não é torna-te a ti mesmo, é torna-te um outro de ti mesmo, né. Então, eu acho que essa força não pode e assim, é forte, é violento, né, as formas como tentam se capturar isso. Eu acho que o teatro é justamente esse lugar da resistência, de resistir a isso. Este podcast faz parte do projeto Modos de Ser Muitos, da Companhia de Teatro Ocidental. Coordenação e entrevistas, Arthur Com. Edição, Cauê Gouveia. Locução, Mariana Dias e Mariana Otero. Produção, Ana Cris Medina. Este projeto foi contemplado pela 42ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.